Bom dia! Fala galera do terceirão! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos para mais uma aula de matemática, caderno 5, página 230. Nós vamos concluir as aulas 29 e 30. Questão número 4. Antes, eu preciso retomar um conceito com vocês. Vocês sabem que nós temos aqui o círculo trigonométrico, o eixo horizontal é o eixo dos cossenos, o eixo vertical é o eixo dos senos. Quando nós percorremos no sentido anti-horário, nossos arcos ficam positivos. Então aqui eu tenho 60 graus ou π sobre 3, porque nós percorremos no sentido anti-horário. Quando você percorre no sentido horário, os arcos ficam negativos. Então, aqui nós temos menos 60 graus ou menos π sobre 3. Atenção! Aqui você sabe que o cosseno de 60 graus é meio. Observem, o cosseno de menos 60 graus também é meio. Então, nós podemos concluir que o cosseno de 60 graus é igual ao cosseno de menos 60 graus. Nós poderíamos usar em radianos. O cosseno de π sobre 3 é igual ao cosseno de menos π sobre 3, que é igual a meio. Nós podemos generalizar trocando os 60 graus por x. Então, eu tenho o cosseno de x é igual ao cosseno de menos x. Essa relação é muito importante e nós vamos aplicá-la na questão número 4, ok? Vamos lá? Continuando. Sabe-se que existem números reais A e x0, sendo A maior que zero, nós não podemos nos esquecer. Grifem, o A tem que ser maior que zero. Tais que seno de x mais 2 cosseno de x é igual a cosseno de x menos x0. Para todo x real, eu quero o valor de A. E aí nós temos as 5 alternativas. Minha dica, vamos utilizar valores, vamos atribuir valores para o x. Vamos atribuir 0 graus, é simples para encontrar aqui no círculo trigonométrico. Então, primeiro passo, para x igual a 0 graus, ok? Então, nós temos o seno, quem é o x? 0 graus, mais 2 vezes o cosseno de x, que é 0 graus, a vezes o cosseno de o x, que é 0 graus, menos x0. O que nós precisamos fazer? Descobrir esses valores de seno e cosseno agora no nosso círculo. Aqui eu sei que o raio é unitário, ok? Então, aqui eu tenho 1 e 0. E aqui são 0 graus. O primeiro valor é o cosseno, o segundo valor é o seno. Eu sei que o cosseno de 0 graus é 1, sei que o seno de 0 graus é 0. Agora, nós vamos substituir aqui. Seno de 0 graus fica 0, mais 2 vezes o cosseno de 0 graus, que é 1. A vezes o cosseno. De 0 graus, você tira x0, fica menos x0, ok? Aqui fica 0, 2 vezes 1, 2, igual a A vezes o cosseno de menos x0. Agora eu vou apagar aqui o círculo trigonométrico. Agora vamos aplicar aquela propriedade. Eu sei que o cosseno de x0 é igual ao cosseno
de menos x0. Assim, ficando com o cosseno de x0, nós podemos aplicar alguma propriedade. Vocês já sabem qual? Pensem um pouquinho. 0 mais 2 fica 2a vezes o cosseno de menos x0 é o mesmo que o cosseno de x0, certo? Agora, colocando a equação em ordem, eu tenho que a vezes o cosseno de x0 é igual a 2. Como eu mudei os dois membros de lado, a igualdade é verdadeira. Operação inversa da multiplicação por a, divisão por a. Cosseno de x0 é igual a 2 dividido por quê? 2 dividido por a. Agora que nós temos o valor do cosseno de x0 e cosseno positivo, você já sabe, nós vamos aplicar a propriedade fundamental da a relação trigonométrica fundamental, certo? Mas agora nós precisamos encontrar o valor de quem? Do seno. Nós vamos fazer o mesmo, só que vamos trocar o x por quem? Por π sobre 2. Vamos lá? Então, agora, para x igual a π sobre 2. Então, eu tenho seno de x, x é π sobre 2, mais 2 vezes o cosseno de x, nosso x é π sobre 2, é igual a vezes o cosseno de x, que é π sobre 2, menos x0, ok? Agora vamos lá, construir novamente o círculo trigonométrico, o raio é unitário, aqui eu tenho 1 e 0, aqui 0 e 1. Aqui nós temos o π sobre 2, que são 90 graus. O cosseno de π sobre 2 é 0 e o seno de π sobre 2 é 1. Vamos substituir. O seno de π sobre 2 é 1, mais 2 vezes o cosseno de π sobre 2, que é 0, é igual a vezes o cosseno de π sobre 2 menos x0. Resolvendo aqui, 2 vezes 0, 0, mais 1 é igual a que multiplica π sobre 2, 90 graus. Nós temos ângulos complementares. Para ângulos complementares, o seno de quem? De x0 é igual ao cosseno de π sobre 2 menos x0. Por quê? Porque o π sobre 2, ele vale 90 graus. Então, se aqui eu tenho x0, se do π sobre 2 eu tiro x0, eu fico com ângulos complementares. Quando eu fico com ângulos complementares, o seno de x0 é igual ao cosseno de 90 graus menos x0, ok? Como eu falei lá no comecinho na questão número 1. Então, nós podemos substituir aqui o cosseno de π sobre 2 menos x0 por seno de x0. Agora, 1 mais 0 fica 1, que é igual a vezes o seno de x0. Resolvendo a equação, a vezes o seno de x0 é igual a 1. Então, o seno de x0 é igual a 1 sobre a. Encontramos o seno de x0. Com o valor do seno de x0 e do cosseno de x0, nós vamos encontrar o valor de a aplicando a relação trigonométrica fundamental. Vamos para a nossa próxima lousa. Continuando. Relação trigonométrica fundamental. Seno ao quadrado de x
mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Aqui eu coloquei seno ao quadrado de x0, que é o que nós temos, mais cosseno ao quadrado de x0 igual a 1. Nós encontramos que o seno de x0 é 1 sobre a. Então, fica 1 sobre a ao quadrado, pois é seno ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de x0. O cosseno de x0 nós encontramos 2 sobre a, como é cosseno ao quadrado, fica 2 sobre a ao quadrado, igual a 1. Agora, nós vamos resolver. 1 sobre a ao quadrado é 1 vezes 1, 1. A vezes a ao quadrado. Mais 2 sobre a ao quadrado. 2 vezes 2, 4. A vezes a ao quadrado. Igual a 1. Como os denominadores são iguais, nós podemos reduzir, adicionar os termos aqui do primeiro membro. 1 mais 4. 1 mais 4 fica 5 sobre quem? Sobre o a ao quadrado. Você adiciona os numeradores e conserva o denominador, ok? Igual a quem? Igual a 1. Como eu tenho uma fração aqui eu completo com 1. Eu tenho uma igualdade entre duas razões. Aqui eu posso aplicar a propriedade das proporções, que é multiplicar em cruz. A ao quadrado vezes 1 fica a ao quadrado, 5 vezes 1, 5. A ao quadrado é igual a 5. Então, o a é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 5. Então, o nosso a pode ser raiz de 5, nosso a pode ser menos raiz de 5. Só que tem um detalhe. Lá no nosso enunciado, eu pedi que vocês grifassem. O a precisa ser maior que 0. Então, o a não pode ser negativo. O a tem que ser igual a raiz de 5. A raiz de 5 é a alternativa C. Alternativa correta C. Foi demorado, mas nós conseguimos terminar a questão número 4. Pessoal, vocês já sabem, qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp, que eu vou ficar muito feliz em atendê-los e esclarecer qualquer dúvida. Combinado? Não vou começar as aulas 31 e 32 para não misturar. Então, na nossa próxima aula, as aulas 31 e 32, que é o seno e cosseno da soma e da diferença de dois arcos. O que eu quero? Que vocês façam as tarefas, a mínima e a complementar das aulas 29 e 30. Então, façam as tarefas. E vocês sabem, elas estão valendo nota. Ok? Combinado? Então, até a próxima aula. Um beijo. Tchau, tchau.